Oi, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida à medida que você cresce no conhecimento da verdade do Senhor, da palavra dele. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. E que privilégio, amados, nós temos de separar, de escolher, Escolher ouvir ao Senhor, separar alguns minutos do nosso dia, não somente aqui no devocional, mas de outras formas, de outras maneiras. Cada vez que você separa um tempo para ouvir a voz de Deus, coisas novas são construídas no teu coração, porque a palavra dele é viva e eficaz. E eu gostaria de começar hoje agradecendo pela sua vida, por você estar aqui nesse tempo de oração diário, com a certeza, queridos, de que foi o próprio Cristo. Ele é que é o responsável por tudo isso, por estarmos juntos aqui. Amém? E falando de vida, falando do Senhor, da tua vida, da graça dele, da paz dele, nós precisamos lembrar. Ontem falamos sobre isso na live de oração, mas hoje o Espírito Santo quer reforçar novamente o valor que temos para Deus, queridos. E o Pai hoje vai conversar conosco sobre a missão que Ele te deu aqui na terra. E o tema de hoje do nosso devocional é: para cumprir a missão, é preciso seguir a direção de Deus. Já aconteceu de você receber uma direção do Senhor para fazer alguma coisa, que no momento em que Deus falou com o teu coração, você buscou com a tua mente a razão dessa instrução e simplesmente você não conseguiu entender nada? Sabe aquele momento que Deus fala com o nosso coração? Faça dessa forma. E quando nós tentamos pensar na lógica, nós não encontramos uma lógica. Queridos, é bem normal isso acontecer. Deus, ele é o autor da criatividade. E normalmente muitas direções que recebemos no nosso espírito, vindas do Pai, vão contrariar a razão daquilo que acreditamos ser o correto a ser feito. A própria palavra de Deus, ela nos traz muitas histórias, como por exemplo Abraão, que antes de ser Abraão se chamava Abrão, e que tinha que sair do meio dos seus parentes, do conforto, para um lugar que Deus ainda ia mostrar a ele. E a direção de Deus é exatamente assim. Ela sempre nos ensina a renunciar àquilo que às vezes acreditamos ser o caminho correto a seguir. Deus, ele tem o melhor caminho, ele tem a melhor instrução. Deus, ele não vai usar atalhos. Amém? E para que eles não sejamos filhos dependentes de aprovação humana ou da ajuda humana, em vez da ajuda divina, é que o Senhor trabalha dessa forma. E para cumprir a missão é necessário tirar o olhar das opiniões e colocar somente nos conselhos de Deus, ou naqueles conselhos que são realmente guiados pelo Espírito Santo. E aí você pode perguntar, mas como eu vou saber, irmã Cláudia, que são conselhos guiados por Deus? Dentro de mim e de você tem uma pessoa chamada Espírito Santo. A Bíblia diz que a paz, ela é como um juiz no nosso espírito. Todo conselho, quando vem de Deus, primeiramente ele vai produzir paz no nosso espírito. Você também tem a palavra do Senhor. E quando recebemos um conselho guiado pelo Pai, além de sentir essa paz por dentro, esse conselho, ele vai testificar com algo que o Senhor já disse ao nosso coração. E além desses dois pontos, queridos, sempre estará alinhado com a palavra do Senhor, porque Deus jamais irá aconselhar alguém fora dos princípios que Ele mesmo deixou em sua palavra. Mas hoje nós vamos meditar com a história de um homem que decidiu seguir o conselho de Deus para cumprir a missão que Deus deu a ele. E por causa dessa obediência, ele salvou toda a sua família. Nós vamos ler Hebreus 11, versículo 7. Diz assim a palavra: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família.
E por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, quando vamos ler a história de Noé em Gênesis 6, nós vemos algo bem interessante. Observamos um homem totalmente sensível à voz do Senhor, não somente para ouvir a Deus, mas para obedecer os comandos. A Bíblia descreve que Noé fez exatamente conforme o Senhor ordenara. Desde que Deus falou com ele a primeira vez para construir a arca, até o dia de entrar nela com sua família e os animais, Noé fez conforme o Senhor ordenou. E os estudiosos dizem que foram cerca de 100 anos esse período que Noé passou construindo a arca, ou seja, trabalhando na missão que ele recebeu de Deus. Agora, amados, a palavra ela não traz muitos detalhes, sobre essa história, esse período que Noé passou construindo a arca. Mas a carta, uma das cartas de Pedro, ela nos mostra que Noé foi um pregador da justiça. E quando a Bíblia diz isso, nós podemos entender que enquanto Noé seguia a missão que Deus deu a ele, de construir aquela arca, ele também alertava as pessoas sobre o que iria acontecer. Certamente Noé enfrentou as pessoas o chamando de louco. Noé passou por muitas situações desagradáveis, que às vezes passamos também no nosso dia a dia quando decidimos seguir a direção de Deus, quando conseguimos manter, viver a missão que o Senhor nos deu. Mas Noé ele não parou por causa das opiniões. E Noé nos ensina hoje sobre perseverança e obediência. E quantas vezes, queridos, vemos pessoas abandonarem sonhos, projetos dados por Deus, por causa das críticas, por causa de opiniões, às vezes até de pessoas que não estão fazendo absolutamente nada. E se você já passou por isso ou está passando por isso agora, lembre-se de algo muito importante. Você é valioso, você foi feito justo em Cristo Jesus. Sua vida agora é pela fé, e quem vive pela fé não para. A sua obediência, a sua rendição, a direção de Deus para a tua vida, a missão dele na tua vida, ela também alcança pessoas ao teu redor. Acredito também que toda a família de Noé, olhando, queridos, para essa passagem, agradeceu a ele pela obediência que ele teve, pois todos foram salvos através dessa obediência. Noé só ouviu um comando de Deus para iniciar essa arca. A Bíblia diz que depois Deus veio falar com Noé somente quando era para entrar na embarcação. E mesmo assim, Noé não abandonou a missão. Ele prosseguiu. O Espírito Santo te diz hoje, não abandone a missão que eu te dei. Lá no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, onde você passar, persevere na missão. Mesmo que a maioria não acredite, mesmo que oposições se levantem, o Espírito Santo te diz, continue, porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, te rendemos graças pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor. E acima de tudo, Senhor, por nos alimentar mais uma vez com a tua palavra, que nos encoraja e nos faz lembrar da nossa missão em Ti. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, para que ela não desfaleça, mas para que ela continue sendo fiel em tudo aquilo que o Senhor confiou nas mãos dela nessa terra, para que ela faça, para que ela represente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai, por essa palavra de hoje, porque sabemos que é o Teu Espírito e a Tua graça em nós, através de Cristo, que nos faz avançar sem abandonar a missão que o Senhor nos deu, sem deixar que nada possa nos paralisar. Nós te agradecemos, cremos numa cesta de paz e de alegria. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você que foi abençoado por essa palavra, e você crê que Deus te faz avançar, deixa a tua declaração de fé para o teu Pai, escreve assim: a graça de Deus me faz avançar todos os dias. Amém? É a capacidade de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus sobre você é que te faz avançar nessa missão e você não vai parar. Você vai continuar
porque não somente a tua vida está sendo salva, mas a de outras pessoas ao teu redor. Que você tenha uma sexta abençoada. Não esquece de deixar o teu like para que essa palavra chegue a outras pessoas. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã.